Olá pessoal, tudo bem? Renato aqui do canal Quintal Ecológico. Boa noite. Abrindo essa live aqui para falar da nossa série, né? Que é Orquídea na Mira da Verdade. Nós vamos falar hoje, sabe de quê? A melhor orquídea, a de granja ou a caipira? Vamos lá? Vou falar primeiro o que que é a orquídea de granja e a caipira. Tem muitas pessoas que sabem, né? Porque já acompanham nossas lives. Mas eu vou explicar para vocês o que que é orquídea caipira e o que que é orquídea de granja umas parábolas. Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui que eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu ligar a luz aqui, porque pode ser que tá escuro aqui. Deixa eu ligar a luz aqui. Aí. Bom, o que que é orquídea de granja e o que que é orquídea caipira? Vamos lá, o que que é orquídea de granja e orquídea caipira? Aqui eu tenho uma orquídea que ela está no cachepô. Está até com a floração aqui, ó. Tá vendo floração nela, ó. Tá no cachepô. Pode olhar que tem uma orquídea adaptada, pode olhar que tá grudada as raízes aí, né? Vamos olhar aqui atrás também, pode ser que tem raiz aqui atrás, eu não sei. Ó, tem raiz grudada aqui atrás também, aqui, ó. Então é uma orquídea o quê? Adaptada. Se ela tá adaptada, tá bem grudadinha, por isso que ela tá o quê? Trazendo floração. Porque se ela tivesse trazendo floração num vaso e eu passasse ela para cá, ela não ia se adaptar. Então é uma orquídea adaptada, aonde que eu mostro para vocês o que é uma orquídea caipira e uma orquídea de granja, tá? Vamos lá, vamos entender o que é uma orquídea de granja e uma orquídea caipira. Primeiro você precisa entender o que é o significado caipira e granja. Vamos lá, vamos falar sobre a galinha. Galinha de granja, o que você faz com ela para você ter essa galinha de granja? Você pode soltar ela no terreiro? Até pode, quando ela é pequena, né? Muitas vezes você quer adaptar ela ao clima de ficar solta, pode acontecer dela morrer, porque ela não é caipira, né? Caipira é mais resistente. Mas tem como adaptar ela? Sim, tem como adaptar a galinha, sim. A galinha de granja consegue adaptar ao clima ali de poder procurar a própria comida, não é verdade? Só que a galinha de granja, ela é cuidada num lugar fechado. E aí dá para vocês entender o que é orquídea de granja e orquídea caipira. E aí a galinha de granja, ela precisa que você leve a comida para ela. Não é verdade? É verdade, é verdade. A galinha de granja você precisa levar a comida para ela, porque ela está presa. Então tem alguém cuidando dela. Se não levar a comida, o que acontece? Ela morre. Não é assim? Vai morrer de fome, porque ela vai comer o quê? Vai comer nada, porque não tem comida, ela está trancada. A galinha de granja. Isso mesmo. Então você está começando a entender. Aí, tudo bem. Vamos falar que aquele tanto de galinha de granja dentro de um lugar fechado. Aí você já lembra, um orquidário, uma estufa de tanto de orquídea, toda fechada ali, aquelas galinhas. Se acontecer uma peste lá, o que acontece? Uma doença no meio daquelas galinhas. Morre quase todas, não é verdade? Presta atenção, gente. Estuda sobre como as galinhas de granja ali, para você, se acontecer alguma doença no meio das galinhas de granja, morre um tantão. Por quê? Porque elas não estão o quê? Adaptadas. Não está adaptada ao local. Porque lá, se tiver alguma doença, morre tudo. Elas não conseguem sobreviver, muito frágil. Tá? Por onde eu explico sobre quando você compra uma orquídea, que ela vem, olha só, presta atenção. Quando você compra uma orquídea, que ela vem do orquidário, o que eu falo para vocês? Que vocês precisam retirar aquela orquídea do vaso, para que você possa tentar adaptar ela ao seu novo clima, aos seus modos operantes, né? De você cuidar. Bom, a galinha de granja, se acontecer alguma doença lá, vocês sabem que matam todas. Se não tirar e combater aquela doença, em estufa é do mesmo jeito? Lembra, gente? Estufa é do mesmo jeito. E aí, como é que as orquídeas vivem lá na estufa? Todas em vaso. E aí, a gente precisa levar o alimento para essa orquídea? Precisa, porque ela está dentro do vaso.
E ali as raízes não estão todas soltas para um lado e para o outro. Então dá para que vocês entenderem do que eu estou falando de uma orquídea, orquídea de granja. Eu estou falando dessas orquídeas que vivem em vaso, tá? Elas estão presas dentro de um vaso, e se você não levar a comida para lá, ela não vai comer. E ela vai o quê? Morrer. E ela é frágil? Sim, por conta das condições que ela tem. Gente, eu agradeço todo mundo que está ajudando, e tem pessoas ajudando, tá? Eu peço para vocês compartilhar. Então, se você jogar muita água, o que acontece, gente? Essa proteção que ela tem, né, de receber muito líquido e liberar muito líquido, ela fica o quê? Frágil. Qualquer doença que acontecer no orquidário, se eles não jogar remédio em tudo, eles perdem tudo. Em orquidário é assim. Por quê? Porque são as orquídeas o quê? Frágeis. Mas são bonitas? São lindas. As orquídeas de estufa, gente, são lindas. Por quê? Porque tem todo um cuidado, tem todos uns modos operantes para que ela possa ficar bonitas. Elas são todas gordinhas, toda redondinha, bonitas. E as galinhas de granja, como é que é? Não é toda gordinha também? Toda barrotadinha, né? Toda cheia de carne. Muitas vezes quando você corta ela, tá cheia de gordura. Mas elas são frágeis. Coloca uma galinha de granja na panela de pressão e deixa durante 15 minutos para você ver, ou meia hora. Ela desfaz dentro da panela. Coloca uma galinha caipira dentro de uma panela e tenta fazer ela para você ver. É muito mais tempo. Entenderam? E quando eu coloco a orquídea de granja e a orquídea caipira, eu quero que você entenda qual das duas é melhor. Tá? Eu quero que você entenda qual dessas são melhor. Não precisa nem eu responder para você. Eu já expliquei para você o que é uma galinha de granja e o que é uma galinha caipira. Agora, não expliquei galinha caipira não, né? A galinha caipira, gente, eu tô explicando para vocês porque eu entendo um pouquinho, sabe? Nós sempre teve fazenda, meu pai sempre teve fazenda. E eu sou apaixonado por fazenda. E aí nós cuidamos de galinha já. Eu tenho até um vídeo lá no YouTube onde eu chamo as galinhas, coloquei, mas é um sucesso. Ele já tá mais de 20 mil visualização. Onde eu chamo as galinhas lá, que eu faço assim, ó. Aí as galinhas vêm tudo correndo lá. Então, as galinhas eu tenho experiência para poder falar para vocês. A galinha caipira, ela já fica solta. Ela não é igual a de granja. E você não precisa ficar jogando remédio para elas, dificilmente. E quando uma adoece, você só dá remédio para aquela que está doente. E as galinhas de caipira, elas buscam o próprio alimento. Gente, as galinhas caipira buscam o próprio alimento. Então, Renato, você quer falar para mim que a orquídea caipira, ela também busca o próprio alimento? Sim, eu vou chegar lá e vou te mostrar. Então, as galinhas caipira, elas buscam o próprio alimento. E por que ela fica resistente? Porque ela tem espaço para ir para um lado, para o outro, né? Novos ares. A mesma coisa é a orquídea caipira, tá? Eu preciso que você possa entender, se você gostar da explicação, se você está gostando, eu peço para vocês compartilhar, porque cada vez que eu vou abrir uma live aqui, for um sucesso, cada live, igual está sendo essa, a outra que nós tivemos aqui também foi outro sucesso. Eu quero que vocês compartilhem, porque aí a gente vai vir com conteúdos mais de qualidade para você. E aí, agora eu estou explicando para você o que é uma orquídea caipira e o que é uma orquídea de granja, para que você identifique qual delas são melhor. E também eu te ensino a fazer a sua orquídea virar uma ou outra. Tá? Então vamos lá. Se você cuidar de uma orquídea dentro do vaso, você vai ter um tipo de qualidade de orquídea. É uma orquídea que você prende ela dentro de um vaso e que você dá comida para ela. Você necessita de dar comida para ela. Olha só, e a temperatura, o ambiente, você tem que levar para ela. Porque senão, qualquer mudança de clima, de tempo, a imunidade ela caiu, acabou, a sua orquídea vai morrer, vai ter fungos e bactérias nela, a coisa mais fácil, vai perder as raízes.
E depois aí vai nas folhas, vai em outras coisas. Então, você entenda. Nas galinhas caipira, nas galinhas de granja não é do mesmo jeito? Tem que ter luz para elas, tem que ter um ambiente para elas se esquentar, não pode esfriar muito, não tem tudo um preparado. Então, a mesma coisa aqui, gente. Na orquídea que você vai cuidar ela dentro do vaso, tem todo um clima para ela, tem que correr de doença. Abaixou a imunidade, mudança de tempo, meu Deus, sua orquídea está dentro do vaso, ela vai sofrer muito mais que as outras. Tá bom? Então, orquídea de granja é essa orquídea que eu explico, que vive dentro do vaso, onde você tem que levar a comidinha para ela. E ela fica o quê? Frágil. Qualquer doencinha que dá, ela ataca na orquídea, já acaba com as raízes e vai embora. E vai subindo e vai estragando tudo. Agora, a orquídea de granja, gente, a orquídea caipira, é essa orquídea aqui, ó. Tá na minha mão. É uma orquídea que vive o quê? No cachepô. Ela tá toda aberta, ó. As raízes ficam para um lado, fica para o outro, grudada num lugar, no outro, fora, respirando, ganhando resistência. Você pode olhar que as folhas são diferentes. Qualquer doencinha que dá nela, qualquer praguinha, ela combate muito rápido, tá? E ela não perde o quê? A sua força. Traz floração do mesmo jeito e uma floração muito mais resistente. Você vai ver uma floração mais rígida, tá? É uma orquídea que tem o quê? Mais resistência. Aquela orquídea que você tira para respirar. Lembra da última live que nós fizemos? Nós falamos da live que a última agora, a orquídea na mira da verdade, foi a número 1. Nós falamos da Phalaenopsis, colocar ela de cabeça para baixo. Tem pessoas que colocam ela de cabeça para baixo. É isso que eu queria explicar para você. Uma orquídea caipira é a mesma coisa de colocar a orquídea de cabeça para baixo, porque você vai ter que tirar ela da onde? Do lugar de onde faz ela virar uma orquídea de granja. Uma orquídea o quê? Frágil para vir qualquer fungos e bactéria. Eu preciso que vocês entendam o que eu estou querendo explicar para vocês. Uma orquídea que vive selvagem, igual essa aqui, ela é muito mais resistente uma orquídea que vive no vaso. Renata, então por que as pessoas, os orquidários, tem orquidário que vende orquídea só no cachepô? Mas quando eles colocam no vaso, é muito mais lucrativo para eles. Entenda, você quando chegar na sua casa, a orquídea está toda bonita, mas ela morre por conta que você não sabe o quê? Cuidar. E aí você tem que comprar novamente outra orquídea. Isso é lucro para eles? É lucro para eles. A mesma coisa, eu fui comprar um controle ali, aí eu falei pro rapaz, tem capa de controle aí, por gentileza? Que eu quero comprar o controle, mas eu quero a capa também, de proteção. Aí ele falou assim, nossa, Renato, não falou meu nome, não, ele falou, nossa, rapaz, eu fui lá comprar a capa, e sabe o que a mulher falou pra mim? Olha só o que o cara falou pra mim agorinha. Tem 2 horas, fui lá comprar uma pamonha lá. Ele pegou e falou pra mim assim, aqui em Goiás tem pamonha, vocês sabem, né, gente? E aí ele pegou e falou assim pra mim, eles não vendem mais capa lá, Renato. Sabe por quê? Porque eles falaram, ele falou pra mim, um absurdo, né? Eles falaram pra mim, não falou meu nome, não. Ele falou pra mim, eles falaram pra mim que, que a capa diminuiu a venda dos controles. Porque as pessoas não estavam estragando os controles. E o controle é para você, não vale R$ 1. Cai no chão, quebra. Muito frágil, que é aqueles controles universais. Então, os orquidários, para eles é vantajoso você receber uma orquídea no vaso, porque você não vai conseguir cuidar dela. E ela vai o quê? Morrer. Uma pessoa não tem coragem de pegar um vaso desse, tem muitas pessoas que não têm coragem de pegar um vaso desse e furar ele todo, deixar ele todo furadinho, porque o vaso também vai quebrar. E muitas vezes a pessoa não sabe cuidar, a orquídea morre porque ela acha, sem vaso, não tem vaso, e tenta plantar, planta tudo errado e quebra a orquídea morre. Mas furar o vaso, precisa furar o vaso. Por quê? Porque faz ela o quê? Respirar. As raízes, elas precisam fazer essa fotossíntese, gente. As raízes das orquídeas precisam fazer essa fotossíntese. Então, para aqueles orquidários que vendem orquídea no vaso assim, é muito vantajoso para eles. A questão da mobilidade para eles é bom por conta do peso muito leve, dá para eles transportar para lá e para cá.
uma orquídea no cachepô é mais pesado. Imagina os expositores que eles têm que colocar. Muito mais resistente, muito mais pesado. Então, a questão de movimentação, né, de levar para lá, levar para cá, é melhor para eles. Mas também tem o lado financeiro, porque ela chega na sua casa e morre. Então, quando eu ensino isso aqui, gente, é muito bom, porque você vai aprender um pouco até de cuidar dessas orquídeas. Quando chega na sua casa, tira ela do vaso. Mas, Renato, por que você não tirou essa outra do vaso? Falar para você, eu estou em construção aqui. E também está muito corrido para mim. Não tem como eu fazer. Tem muita orquídea para mim, minha que está no vaso e está difícil de cuidar delas. E eu preciso tirar elas, passar para o cachepô. Aí nós faz a adoção, nós não tem funcionário. E é só eu e a Tati. Aí a gente vai lutando aqui, fazendo de tripa e corações. Eu sou advogado, vocês sabem muito bem. Então eu tenho meus afazeres. E aí a gente vai lutando aqui. Estou fazendo a estufa. É claro que eu paguei para o pessoal fazer a solda, montar, mas aí quem está fazendo os acabamentos sou eu. Entendeu? Eu que estou fazendo. Então, o que eu estou explicando para vocês aqui, vocês vão o quê? Vocês vão economizar bastante, vão parar de sofrer. Gente, olha aqui, ó. Eu tô mostrando para vocês que você pode olhar aqui, ó. Você pode olhar aqui que alguns substratos estão até grudados aqui nela. E foi desde o tempo que eu tirei ela do vaso. O substrato do meio eu retirei, tá? Eu tirei aquela buchinha. É claro que eu vou estar mostrando isso para vocês quando a estufa estiver pronta ali. Eu vou estar mostrando para vocês como é que faz o plantio, mas é bem fácil. Eu tirei aquela buchinha, coloquei um pouco de esfagno, pode olhar aqui, ó, um pouquinho de esfagno, e eu vou colocar o que também? Isopor, pode olhar que no meio tem isopor, e eu vou estar colocando isopor também nas outras. E aí faz o que isso aqui, gente? Facilita a respiração da orquídea. Então, quando eu falo o que é uma orquídea de granja e uma orquídea caipira, eu vou falar para você, eu como criador de orquídeas, como amo essas orquídeas, graças a Deus eu vejo Deus nessas belezuras, né? Olha que riqueza, né? Então eu vejo Deus nessas orquídeas. Então, eu como criador delas, eu falo uma coisa para você. Como cuidador, né? Criador foi Deus, mas eu como cuidador delas, cuido delas, né? Eu falo para vocês, a orquídea caipira é a melhor. Se vocês têm dúvida aí sobre qual é a orquídea melhor, que é de vaso ou é a caipira, aí vocês podem deixar seus comentários aí. Ninguém quer falar que eu tenha a opinião aqui, não. Vocês podem opinar aí à vontade. Então eu acho que a orquídea caipira ela é muito melhor do que uma orquídea de granja. Eu vou explicar aqui, gente, alguma coisa sobre a orquídea caipira, porque teve pessoas que entraram agora. E o que é orquídea de granja? Então já peço para vocês, com o maior carinho, compartilhar. E vocês vê aquelas pessoas fazendo doação por estrelinhas ou outro tipo, sendo apoiador aí. Vocês agradecem essas pessoas por mim, por gentileza. Porque eu estou só falando aqui e aí muitas vezes não tem como eu ler os comentários, tá? Então vamos lá. A pergunta é o seguinte: qual é melhor, a orquídea de granja ou a orquídea caipira? Vamos voltar aqui novamente para que eu possa explicar um pouquinho mais. E se eu esqueci algo, eu vou trazer algo para vocês a mais, tá? Nessa explicação, quem já viu essa explicação. Mas a orquídea de granja e a orquídea caipira são duas orquídeas. Uma é mais frágil e a outra é mais resistente. Agora nós voltamos para a galinha de granja e a galinha caipira. Você vai entender que tem diferença entre as duas. A orquídea de granja, ela fica o quê? Presa num local onde tem temperatura, tem luz para ela, artificial, comidinha na hora certa e também tem o quê? Medicamentos, tá? Para ela crescer, né? Fortalecer. E aí, vocês têm alguma ideia sobre o que é uma galinha, uma orquídea caipira? Uma orquídea de granja? Aí vamos lá. A galinha caipira fica presa. Tem algumas orquídeas que ficam presas dentro de um local? Tem. Aquelas orquídeas que vivem em estufas.
Essas orquídeas que vivem em estufas, elas têm o seu clima lá dentro, temperatura ambiente, né? Temperatura ambiente. Pode deixar frio, pode deixar quente. Lá tem remédio toda vez? Tem, né? Porque se uma pegar doença lá, todas vão pegar. A galinha de granja é do mesmo jeito? Sim, se pegar uma doença dentro de uma casa de galinha de granja, meu Deus do céu, acabou com as galinhas. Morre quase tudo, né? Se não morrer tudo. A mesma coisa é com essas orquídeas que vivem em estufa. Mas, Renato, o que tem a ver orquídea em estufa? Você precisa entender que essas orquídeas que vêm da estufa, elas vão direto para onde? Para as floriculturas. E quando chega nas floriculturas, as floriculturas elas têm a estrutura para cuidar dessas orquídeas? Não. E ali começa um processo de podridão nessas orquídeas, tá? É um processo que eu falo assim de podridão. Por quê? Porque quando elas saem dessas estufas, elas saem de um clima totalmente favorável para elas. E quando ela passa... Olha só, deixa eu lembrar só uma coisa que um rapaz falou para mim um dia, que quando eu falo orquídea caipira e de granja, então eu fico muito interessado sobre isso. Ele falou para mim que se tiver... Ele falou que viajava com essas galinhas dentro de um caminhão, e aí por conta de um estrondo que teve, muito forte, um estouro que deu lá, morreu quase todas as galinhas dentro do caminhão, por conta de um barulho. Ele falou que a coisa, elas são muito frágeis, qualquer coisa, até barulho. Olha para você ver. Então, quando essas orquídeas saem da estufa, que vai direto para a floricultura, ela já começa a ter uma quebra de temperatura, uma mudança de clima. É aonde que chega na floricultura, tem uma floricultura que eu vou aqui, você vê o tanto de água que esse povo joga, não é brinquedo não. Ah, mas se eu trabalhasse lá, eu ia falar pro pessoal, ó, não é assim não. Né? Pera, calma aí, vamos cuidar das orquídeas direitinho, porque elas vão para a casa de alguém. E você acha que eles estão ligando? Não tá, porque chega na casa da pessoa, a orquídea vai o quê? Morrer. E você volta de novo para comprar novamente. Quem já comprou aqui mais de 20 orquídeas e perdeu todas as 20 e compra de novo, porque sempre quer acertar. Não é assim? Então, quando elas vêm da estufa, que eles falam orquidário, mas é uma estufa, tá, gente? É uma estufa. Elas começam a modificar, tá? Tentar se adaptar, mas não consegue. Porque elas estão aonde? Presa dentro de um vaso, aonde que você tem que levar a comida para ela. Tá bom? Olha para ver se vocês estão entendendo. Então, elas quando chegam no orquidário que vai para sua casa, você precisa o quê? Fazer esse processo de quê? De tirar ela do vaso e mudar ela para um cachepô, aonde que ela possa o quê? Respirar e começar a fortalecer. A galinha caipira, como é que é a galinha caipira? A galinha caipira, ela vive o quê? Solta para todo canto, comendo comida para um lado para o outro. E se te der alguma doença naquela galinha, precisa dar remédio para todas? Não, não precisa. Porque muitas vezes aquelas outras já estão com imunidade àquela doença. Não é igual um galinheiro de galinha de granja. Se dá uma doença numa, tem que dar todas, tem que receber o remédio. Todas. Porque senão, mata tudo. Entenderam? A orquídea que vive em vaso, ela precisa do alimento. A orquídea de granja que vive trancada também, ela precisa do alimento. Enquanto a galinha caipira, ela vive pelo terreiro, andando para lá e para cá, comendo tudo de bicho para lá e para cá, e ela tem o quê? Resistente. Renato, mas a orquídea de granja que você está falando, ela está dentro do vaso, ela também não recebe o alimentinho do ar, não? Sim, recebe, mas muito pouco. Se você puder identificar, só as raízes de cima delas que ficam bonitas. Ficam branquiçadas, né? Que é esse velame, ele fica mais branco, e quando você joga a água, fica um pouquinho verde, né? Mas só a de cima, se você tirar a de dentro, de baixo, muitas vezes tá podre, as que ficam por dentro tá podres, ou amareladas, porque ela não faz o quê? A fotossíntese.
Enquanto uma dessa aqui, gente, todas que você vê a raiz vai estar linda, verdinha, bonitinha. Não tô brincando, é verdade. Porque ela o quê? Respira até dentro do cachepô aqui, porque é todo aberto, né? Ela respira. E por conta dessa respiração, por conta dessa quantidade de luz que ela pega, ela vai ficar o quê? Resistente. E ela pega a comidinha pelo ar, pega tranquilo, você não precisa nem colocar comida para ela. O tanto que ela fica resistente, sabe por quê? Porque ela não está liberando como uma orquídea que fica dentro de uma estufa, fica plantada em vaso de plástico, né? Porque o vaso de cerâmica, o vaso de barro, ele faz a orquídea respirar mais, tá? Então, essas orquídeas, ela aqui, ó, respira, ela ganha uma resistência demais. E aí ela não está liberando líquido demais e ela também não está liberando os nutrientes demais. Então, por isso que ela vive tranquila só com o alimentinho que ela está recebendo do ar. E aí ela é como se fosse uma galinha caipira. Se eu quiser deixar ela aqui, ó, desse jeito aqui, sem jogar o esgotinho, ela vai viver? Vai. Mas ela pode não trazer uma floração tão bonita, mas vai continuar trazendo floração? Vai. O esgotinho é só como se diz, um complemento, né? Para fortificar ela, para que ela possa desenvolver muito mais. Então, a minha opinião da orquídea melhor é essa aqui. É a orquídea que vive buscando o seu próprio alimento. Aqui nós podemos ver essa vanda. Essa vanda, todas as vandas para mim são orquídea caipira, tá? Todas as vandas são orquídea caipira. Olha uma orquídea dessa, tanto que ela tá bonita, com as flores tão lindas. Dá uma olhada. Não tá linda as flores dela? Tá muito bonita as flores. Dá uma olhada nessa, olha como é que o vegetal dessa planta. Tá bonito o vegetal? Tá linda. Renata, tá molhada. Eu joguei água aqui agora. Mas olha só. Vamos ver as raízes. Tá bonita? Tá linda as raízes. Tá bonita, ó. Olha as raízes como é que tá bonita. Mas, Renata, eu percebi uma coisa aqui. Ela não tem o que? Substrato. Isso. Aí, você identificou uma orquídea caipira. Ela não tem substrato. Ela não tem substrato. Então, é isso que eu quero explicar para vocês. Tá? Porque ela fica o quê? Resistente. Ela não libera líquido demais. Mas tem estufa para Wanda, viu, gente? Tem estufa para Wanda. E aí ela vai virar o quê? Uma orquídea de granja. E quando chega na sua casa, você vai perder ela também. Então, por isso que eu cuido de algumas orquídeas minhas com pouca água. Porque quanto menos água, melhor para ela, tá? Para a sobrevivência dela mesmo. Olha aqui que coisa linda, olha aqui. Uma orquídea, uma Phalaenopsis. Tá até com floração, olha a floração que linda dela. Olha, essa aqui é uma orquídea de granja? Não, é uma orquídea caipira. Olha aí. Olha como é que ela fica toda grudadinha aqui na madeira. Olha aí. Ai, Nata, ela tá recebendo nutrientes da madeira. Sim, também, porque o ar vai grudando aí a poeirinha, né? A poeirinha vai grudando na madeira. E ela vai buscando o alimento. Então aqui, vocês já deram para identificar que a orquídea caipira, ela é mais resistente. E aí eu ensinei para vocês o que é uma orquídea caipira, o que é uma orquídea de granja. E só por essa explicação, eu acredito que você já vai começar a comprar essas orquídeas quando elas caírem as floração. É claro que depois vamos responder essa questão aqui, essa pergunta, né? Como fazer a mudança, qual que é a mudança correta, né, da Phalaenopsis, ou da Dendrobium, ou da Cherry Baby, ou da Aloha, ou da Denfal, ou da Cattleya, para mudança de cachepô, para mudança para o cachepô, qual que é o substrato melhor de usar. A gente vai estar fazendo aqui esses vídeos todo dia. Vamos tentar fazer todo dia, né, gente?
2, 3, não sei quantos vídeos a gente vai fazer todo dia para responder para você essas questões. E se você achar verdade no que eu estou falando, faça. Como se diz, se você não achar também, faça o que eu estou te pedindo, né? O que é uma orquídea caipira? Tenta fazer uma orquídea caipira nas suas orquídeas, que você vai ver que elas vão ficar bem melhores do que. Ou você não vai perder mais orquídea, né? Quando você comprar ela lá no supermercado, no shopping, não sei onde você for comprar. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Linda bênção de Deus. Verdade, verdade. Eu quero agradecer aqui as pessoas que fizeram doação. Tem pessoas aí, ó. Ó, eu vi uma pessoa aqui. Foi a Romilda. Mandou 45 de estrelinhas. Sei que é linda a orquídea. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Tem muita gente que fez doação, gente. Obrigado. Deus abençoa, viu? Aqui no Face tá difícil ver essas mensagens. Não sei o que é. Mas eu quero agradecer vocês, quem fez doação. Muito obrigado. Deus abençoa cada um de vocês. Ó, teve uma pessoa que fez doação. Tô tentando ver aqui. Aí chega nela, o trem muda aqui. Aqui, ó. Olha só, bem na hora que eu ia ver. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver quem fez doação. Veio muita gente que fez doação. Agradece essas pessoas por mim, por favor. Peço vocês com o maior carinho. Vê essas pessoas que estão fazendo doação. Agradece elas por mim aí, por gentileza, gente. Por favor, tá bom? As suas explicações é muito boa. Não entendo não sobre o quê? Sobre estrelinhas. Estrelinhas tem uma estrela amarela aí na conversa aí, é só você clicar nela, uma estrela grande. Aí lá tem como você fazer doação por ela, tá? Deixa eu ver aqui, gente. Tentando ver quem foi que mandou as estrelinhas aqui. Ó, Miriam Assis mandou 45 de estrelinhas. Muito obrigado, Miriam. Deus abençoa. Tem muita gente. Ó, lembrando, gente, deixa eu lembrar aqui para vocês, teve muitas pessoas que saíram e não deixou nem falar aqui, ó. Auxiliadora também mandou 45 de estrelinha. Muito obrigado. Boa noite. Depois de alguns dias sumida, estou de volta. A auxiliadora falou. Que bom, auxiliadora. Deus abençoe. Gente, lembrando que nós vamos ter adoção de orquídeas sem ser amanhã, no domingo, amanhã, né? No próximo domingo, sem ser amanhã, nós vamos ter a adoção de orquídeas. E aí eu coloquei 10 orquídeas de adoção, tá? Mas acredito que a gente vai ter umas 15 orquídeas de adoção, tá? Porque tem pessoas fazendo doação. Então eu vou ver se nós aumenta para 15 orquídeas de adoção, para a gente dar essas orquídeas, né, para 15 pessoas. Quem sabe você que está querendo ganhar uma orquídea, quem sabe, né, Deus vai ajudar você a ganhar e a gente vai mandar essas orquídeas para você, tá bom? Então, sem ser nesse domingo, no outro, na descrição desse vídeo eu coloquei o link aí para que vocês possam participar do adoção. Primeiro vocês têm que entrar no grupo de adoção. Lembrando que o adoção é lá no canal Quintal Ecológico lá do YouTube. Então já se inscreva lá, ativa o sino, porque lá os vídeos a gente também coloca lá, além do curso que a gente está tendo lá, que é o curso A Escalada, né, para o sucesso do seu cultivo, onde a gente dá a teoria das orquídeas, tudo sobre orquídea. E depois aqui você tem a prática, né? Você vai vendo a prática, vai pegando a teoria e a prática a gente vai passando aqui para vocês. Vocês vão entendendo, encaixando uma coisa com a outra do que vocês estão vendo no curso, tá bom? Eu quero ganhar uma. Quem tá falando é a Iseires, tá falando, a Regiane tá falando, eu quero. Obrigado, minha Deus abençoe. Você, auxiliadora também. A Jurema tá falando, obrigado, Jurema. Isso mesmo, tem que agradecer essas pessoas. Essa aqui, gente, eu tô mostrando é uma orquídea caipira, tá? Não veja a hora de ganhar uma. Deus vai abençoar, gente. Deus vai abençoar. Só acreditar, tá? Acredita que vai conseguir. Viu? Deus vai abençoar e você vai conseguir. Deus abençoa. Tá bom, Renato? Depois eu vou ler as mensagens aqui de vocês, porque, Renato, o seu orquidário é um paraíso de Deus. Que Deus abençoe. Amém. Nós todos, viu? Deus abençoe nós todos. Olha que linda essa aqui, gente. Tá dando floração, ó. Essa orquídea aqui, ó, que tá na minha mão aqui, ó. Ela tá no vaso, ó.
E ela tá dando floração. Não só ela, tem várias orquídeas phalaenopsis aqui. Tá trazendo floração que estão no cachepô, assim, ó. E eu vou estar plantando algumas no cachepô e vou estar mostrando para vocês. Que bom, se Deus quiser, vou ganhar uma. Olha, muito obrigado. Eu quero que vocês façam o quê? É compartilhar essa live, tá? E como essas pessoas estão ajudando aí com as estrelinhas, eu vou ver se eu coloco 15 orquídeas, tá? Que são 10 vai ser sorteadas para domingo, sem ser domingo no outro. Aí vê se a gente coloca 15 orquídeas, tá? Para vocês, para quem quiser ganhar aí, tentar ganhar, é só entrar no grupo de adoção, tá? O link da triagem tá aí. A triagem, gente, vocês precisam passar pela triagem para entrar no grupo de adoção. Não é qualquer pessoa que entra lá não, tá? Então você tem que passar pela triagem, deixar sua voz lá, né, um áudio dizendo que você aceita as regras, tem tudo um processo para que você entre no adoção, tá bom? Então tá, quem não viu o vídeo aí, quem não escutou a explicação sobre a orquídea caipira e a orquídea de granja, é só voltar aí na página, se inscreva na página e volta no vídeo, que dá para vocês ver o último vídeo aí, vai estar aí, esse vídeo agorinha vai estar online novamente para vocês poderem no on demand, né? Que é onde você pode ver ele aí no off. E aí dá para que você possa ver ele no off aí, tá bom? Vai estar ficado gravado aí para vocês. Só Deus abençoe cada um, tá? Boa noite. Quero ser. Deixa eu ver aqui quem mandou aqui. Oh, meu Deus, não deixa nem eu ler o Facebook. Ai, nossa, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Quero ser uma dessa. Maravilhosa orquídea, quero doação, Renato. Cultivo, boa noite, agradeço a Deus de coração. Deus abençoe nos amados orquidários de adoção. Deixa eu ver aqui, porque não tá dando para ler aqui. Boa noite, agradeço a Deus, tal. Amando, grato a eu ganhar no sorteio, tal. Então tá bom, pode ficar tranquilo, eu que agradeço, viu? A auxiliadora tá falando boa noite a todos. Letícia Souza tá falando boa noite, sou de cara. Gente, quem ganhou a adoção aqui? Manda quem tá usando o esgotinho, o esgotinho é um produto que a gente vende, né? Onde eu também ensino a você fazer o esgotinho. É claro que eu não quero só vender, eu não quero também deixar. Eu só não quero que pessoas façam o esgotinho e vende. É claro que se a pessoa fazer, se for verdadeira, não tem nada a ver. Mas a questão tem pessoas vendendo o esgotinho na garrafa. Quem criou o esgotinho foi eu. Então, eu espero que as pessoas, for comprar o esgotinho, compre de mim. Porque eu vou te mandar ele no saquinho, você vai ver todos os ingredientes para que você possa usar aí nas suas orquídeas, tá? Mas não compra a garrafa já feita, não, com líquido lá, não. Porque muitas vezes você nem sabe que aquilo tá dentro da garrafa. E pode ser prejudicial para você, para sua família. Tá bom? Então peço para vocês, quem quer comprar, compra de mim. É R$65, a gente já manda com frete incluso já, tá? Apesar que nós vamos aumentar o preço do esgotinho e aí é claro que a gente o frete vai ficar do mesmo jeito, né? Como se fosse um frete grátis para vocês. Então, tipo assim, independente de onde você mora, a gente envia para você o esgotinho, dá para fazer 42 litros de adubo e dá para vocês aí ficar muito tempo com um esgotinho só. Quem tem pouca orquídea dá para ficar um ano aí tranquilo, até 2 anos com poucas orquídeas, tá? Renata, a minha pode ser essa que você que está na sua mão. Ainda não tive tempo de comprar o material para fazer o esgotinho, mas faça, não perde tempo não, porque o esgotinho é o que eu jogo nelas, viu? Olha, pode olhar que as folhas ficam um pouquinho, ó, tá vendo? Parece que fica suja, mas não, é de esgotinho mesmo, quando eu jogo o esgotinho, depois o esgotinho cai com a... deixa eu ver o que é. Renilva Márcia mandou 45 de estrelinhas. Muito obrigado, gente. Essas pessoas que estão ajudando, eu tô vendo que tem muitas pessoas ajudando. Então, até domingo que vem, sem ser domingo agora, eu acredito que nós vamos estar colocando, em vez de 10, nós vamos estar colocando 15 orquídeas, tá?
porque tem muitas pessoas ajudando, então é bom que a gente pegue esse dinheiro e compra mais orquídeas para poder fazer de doação, tá bom? E vamos ajudar, né, essas pessoas. Muito obrigado, viu, Renilda? E agradeço também a auxiliadora, as pessoas que fez doação. Muito obrigado mesmo, de coração. Deus possa recompensar isso para vocês, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês e até amanhã com a nossa próxima série, número 3, né? Com o nosso novo vídeo, né? Orquídea na mira da verdade. Eu acredito que vocês vão aprender muito com isso, viu? Tenho certeza. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Deixa eu conversar com vocês. Eu fui lá no monte, viu? Espera aí, só um minutinho. Eu fui lá no monte. Eu fui lá no monte hoje, tá? E quem teve algum pedido, eu levei lá, tá? Não precisa falar nada para mim. Apenas fui lá no monte. Amanhã eu vou lá novamente. Então, quem quer que leva o seu nome, não precisa falar nada para mim, só fala com Deus. Não abre a boca. Conversa com Deus aí, que se você tem algum pedido. E aí eu vou no monte e você sinta representada por mim lá, eu indo por você, tá bom? E aí você faz seus pedidos, pede para Deus que se você estiver precisando, tá bom? Peça com coerência e também saiba pedir também, né, gente? Eu aconselho você plantar, viu? Plantar. O que é plantar? Pedir para o seu próximo. Não pede para você, não. Muitas vezes o que você quer, Deus já sabe. Vamos fazer algo diferente para Deus. Vamos mostrar algo diferente. Deus quer ver algo diferente de nós. Tá bom? Então aí vocês, se eu for fazer o pedido aí, peça para o seu próximo, começa a plantar. Tá bom? Eu vou lá no monte, aí você bota seus pedidos aí para Deus, o que vocês querem. Tá bom? Eu aconselho plantar. Quanto mais você plantar, mais bênção vai vir para você. E você vai colher muita coisa. E o que você quer, Deus já sabe. Não precisa falar nada para Ele. Ele já sabe o que você necessita. Ele sabe do que você gosta. Né? O que é lícito para Ele, né? Então, Ele sabe. Então, quando você for fazer pedido, eu aconselho você plantar. Planta para o seu irmão, pede para o seu irmão. Mas conversa só com Deus. E aí eu vou estar indo no monte e aí você leva seus pedidos para Ele. Tá bom? Então tá, gente. Ó, Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. Viu? Tchau, tchau. Fique com Deus. Agora eu vou mesmo.